A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde, o programa que é pensado com carinho para trazer sempre informações importantíssimas para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua saúde. Quando você pensa em cuidar da sua saúde, cuidar da saúde das pessoas que são importantes para você. É claro que a gente sempre recebe por aqui profissionais para dividirem com a gente informações preciosas e que vão com certeza fazer toda a diferença. No programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde da nossa gengiva. A gente vai falar um pouco, de qual cuidado a gente deve ter, alguns sinais. E vocês sabem que aqui no Muito Mais Saúde, todas as vezes que a gente vai falar da nossa saúde bucal, a gente recebe a Dentec. Mas hoje nós estamos com uma formação um pouco diferente por aqui, né? Mas vamos para as apresentações. Doutor Rafael, tudo bem? Bom, boa noite, amigos da TV Zoom. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. E a gente quer promover a saúde bucal, né? E sempre que a gente pensa em saúde bucal, na clínica, a gente tem que começar por uma especialidade extremamente nobre dentro da odontologia e que traz saúde para a boca dos pacientes. Porque sem saúde, a gente não consegue realizar nenhum trabalho bem feito. Então, uma das peças principais lá dentro do nosso grupo de dentistas que trabalham com a gente é o Dr. Vitor Neri. O Dr. Vitor tem especialização em periodontia, tem mestrado, está sempre se atualizando no mercado nacional e internacional. Então é uma pessoa que tem muito know-how na parte de periodontia, na parte de gengiva, na parte de cuidar de um implante. Então a gente resolveu trazer hoje o Vitor para contar um pouquinho de como ele nos auxilia dentro da Dentec. É um grande parceiro, amigo e que faz parte da nossa equipe. Doutor Vitor, seja bem-vindo. Me sinto lisonjeado. Olha, né? que apresentação. Que apresentação. Eu fico até meio tímido agora, né, depois disso. Será que eu sou isso tudo mesmo? Mas, seja bem-vindo. Então, como você mesmo disse, Rafael disse, eu vim aqui para falar da minha especialidade, que é a periodontia. Muita gente não sabe nem o nome, ou então fala de uma forma um pouco errada, né? Que se a gente for colocar no papel grosso ali, ela cuida da gengiva, ela cuida dos tecidos de suporte, de proteção do dentinho da gente ali. Então, assim, é de fundamental importância, um dos parâmetros que a gente coloca na clínica, e que não é toda clínica que segue isso, infelizmente, né? Mas a gente tem como um cuidado especial, é trazer saúde antes de tudo para o paciente. E o que eu costumo dizer junto com o Rafael nas consultas, o importante do paciente entender é principalmente o que é ter saúde na gengiva. Ele saber olhar no espelho, identificar às vezes por um hálito diferente, alguma coisa diferente que ele está sentindo, e aquilo que é para um leigo entender mesmo, ele saber que, olha, minha gengiva não está legal. Não deixar chegar num ponto mais crítico da situação, né? Que a gente sabe que pode vir a ocorrer. Então a gente trata isso tudo no consultório de uma maneira muito natural para o paciente. Ele mesmo tendo aquela ânsia, né? O que você quer? Eu quero repor um dente, eu quero estética. Ele nunca chega querendo sanar só a saúde dele, né? Uma gengiva saudável. Ninguém chega lá falando isso, não né? Não chega. Quero Exato. o final, né? Mas é um trabalhinho de formiga que o Rafael vem fazendo há muito tempo. Eu estou só aqui para ajudar também. Ele, Leandro, vem fazendo há muito tempo. E eu estou aqui para dar continuidade, né? Que é conscientizar. Eu acho que o papel do formador de saúde hoje em dia, principal é a conscientização. E é o que a gente faz no consultório, até estende além do que é a boca, né? Agora, vamos aproveitar para falar bastante para o pessoal de casa, como a gente consegue identificar aí que a nossa gengiva não está muito bem, está muito legal, está né? doente? Existe alguns sinais? Perfeito. Então, tem alguns fatores
que são mais fáceis da gente identificar em casa, né? A gengiva, a coloração da gengiva seria um dos principais para a gente colocar assim para identificação em casa. Uma gengiva normalmente ela vai apresentar uma cor mais rosadinha, até um pouquinho mais escura, depende muito do que o paciente tem ali de coloração mesmo natural dele, né? Mas geralmente ela está num aspecto mais rugoso, mais ásperozinho, né? E uma coloração mais rosa. Outro fator que é fácil do paciente identificar é a gengiva estar sangrando. Se ela está sangrando, ainda mais se for de forma espontânea, conversando, sentir um sanguezinho sair na boca, alimentando, sentir um gosto de sangue no alimento, isso já não está natural. Já tem alguma coisa já tem alguma coisa acontecendo, né? Já, exatamente. Viu aquela gengiva brilhando, vermelha, de forma mais acentuada, já não está normal. E assim, eu até falei da halitose, mas não é muito fácil da gente identificar só pela halitose, porque pode ser sintoma de outras coisas no corpo da gente também. Mas com certeza uma das formas de identificar um problema na gengiva é aquele hálito ruim, o famoso mau hálito, né? E aí já deixa essa dica para o pessoal Exatamente. de casa. A halitose, né, ela é um sinal, mas o interessante é que a gente que tem halitose, a pessoa que tem halitose, ela não percebe que tem. Exato. Então, Perfeito. são sinais que, às vezes, só uma pessoa muito íntima que tenha coragem de falar para você, olha, você está com halitose. Então, assim, o autoexame, ele é fundamental. E todos esses sinais que o Vitor falou agora, eles são importantes. Mas eu acredito o seguinte, quando você percebe que tem alguma coisa errada, confia no seu sexto sentido, porque realmente está acontecendo alguma coisa ali. E aí, não perca tempo, porque tudo aquilo que a gente consegue prevenir, que a gente consegue pegar no início, é mais fácil da gente controlar, é mais fácil da gente cuidar. Exato. Verdade, falando sempre de prevenção, né? Perfeito, que é o intuito, né? Um passo à frente, Exatamente. né? Agora, existe algo além dessa higiene bucal, né, que a gente faz diariamente, que interfere aí na saúde da gengiva? Então, pegando um gancho ali, Rafael lembrou muito bem antes no nosso bate-papo aqui, né? Dia 31 foi o dia mundial, né? Contra o tabagismo, né? Então, assim, um dos fatores de risco, quando a gente fala de outras coisas que interferem na gengiva da gente, a gente está falando de fator de risco. São coisas, assim, que vão atrapalhar mais ainda a saúde da sua gengiva. Uma delas é o tabagista, a pessoa que fuma, né? Então, assim, existem vários fatores ali naquela pessoa que fuma que vão interferir na saúde da gengiva, que vão, às vezes, mascarar uma doença gengival e que ela vai estar ali acentuada. Fatores do sistema, do corpo da pessoa mesmo podem interferir, como próprias doenças sistêmicas, como diabetes, por exemplo, podem interferir na diabetes, em cicatrizações cirúrgicas que a gente tem nos procedimentos normais também. Isso tudo é o que o Rafael falou. A avaliação que a gente faz hoje em dia no consultório é completa, não baseia-se só na boca. Através da boca e do que a gente chama de anamnese no consultório, que é uma conversa ampla com aquele paciente, a gente não se atém a uma conversa rasa, né? A gente fica ali, gasta um tempo conversando com o paciente. Para quê? Para entender quais outros fatores fora da boca que estão interferindo na saúde da boca. Até mesmo hoje em dia a gente tem uma conversa ampla, eu e o Rafael, a gente tem uma conversa ampla com os pacientes sobre estresse, ansiedade, rotina do paciente. O sono, né? Que a gente Exato. já falou várias a gente vezes entende, aqui. às vezes quando a gente chama o paciente, a gente já sabe com o que ele trabalha, então a gente já Tem entende que, ó, isso daí não é um trabalho fácil de lidar. Então, tudo isso, estresse, ansiedade, isso baixa a imunidade do paciente, torna ele um paciente que vai ranger, apertamento durante o momento noturno. Então, isso tudo interfere nas estruturas de suporte e sustentação da boca, gengiva, osso. Então, vai muito além de só higienizar a boca. Às vezes, um paciente tem mais problema do que isso. Né? Do que isso, né? Todas as vezes que recebemos a Dentec aqui, nós Sim. temos fotos, materiais, porque o pessoal de casa adora. Hoje temos algumas fotos? Temos. Eu só não sei de que elas aparecem. Ó, vai aparecer ali Tá pra bom. gente poder falar com o pessoal e ó. Perfeito. Isso daí é uma foto boa para a gente exemplificar a base do que é uma gengiva saudável ou não. Isso até para quem é um dentista em formação, um dos princípios que a gente tem para a área da saúde é o quê? Para você saber o que é doença, você tem que saber o que é saúde. Então, do lado direito, a gente tem uma gengiva, como eu disse, rosadinha, num aspecto de saudável. Você olha para ela, você já tem um aspecto mais natural da gengiva. E do outro lado, no lado esquerdo ali, a gente já vê
regiões edemaciadas, vermelhadas ali. Então isso daí já é bem característico de que algo está de errado. E como o Rafael disse, você pode às vezes nem saber o porquê, mas aquele sexto sentido te guia para um profissional para você ter uma consulta ampla e entender o que está acontecendo. Muito bem. Mas já é o início de uma gengivite ali, que é uma inflamação gengival. Aí a gente já tem uma gengivite ali mais acentuada, a gente já vê até um sanguezinho escorrendo entre os dentes ali. Então isso daí, de forma natural, já não tem como a gente olhar para aquilo e falar assim, não, é normal. Acontece. É um sangramento às vezes até espontâneo. Exatamente. A pessoa vai Não fazer é na hora da escovação? Também né? na hora da escovação, mas às vezes até espontâneo acontece esse sangramento. Nossa, isso é o sangue da minha gengiva aqui. Exato. Entendeu? Isso é um sinal importantíssimo. Importantíssimo. Porque Que não o deve início, passar batido, o né? início é assim, depois ele para de sangrar. E aí vai para fases mais agudas, onde você começa a ter bolsas periodontais, onde você começa a ter mobilidade de gente, onde os dentes começam a crescer. O dente está crescendo na boca. Não é seu dente que está crescendo. É a gengiva que está subindo ali. Que está subindo ou está descendo na parte retraindo, de baixo. né? A gente fala disso porque isso quando a gente fala de gengivite, inflamação gengival, isso é um processo inicial dessa doença. Ela, como muita gente deixa passar batido, né? Ela se cronifica. O tempo, né? O tempo vai cronificando ela. Cronologicamente, ela vai virando uma doença maior. E o que é essa doença maior? É quando você perde mais estruturas que suportam o seu dente. Osso, ligamento. Então, é o que o Rafael falou, o dente cresce. Não é o dente que cresce. E aí já é um processo avançado da doença já. Qual que é o próximo passo? Como você vê ali, a gente nem nota a princípio um sangramento ali na gengiva, mas você já vê características de tártaro, daquela placa mais acentuada e com uma cor mais intensificada nas bordas gengivais. Ali a gente já está tendo um processo de início de perda óssea. E né? você não remove aquilo ali com escovação, com Não, fio dental. não. Aquilo é duro igual uma pedra, não sai. Você tem que ter um profissional para remover isso aí. Exatamente. O que muito paciente às vezes chega no consultório com dúvida, não quer aceitar, é a indicação de escova muito macia. E é o que a gente fala, todo esse processo já não é mais removido em casa. Isso daí é só com um profissional. Então tem um porquê da escova ser muito macia, né? Entendi. E aí já é um caso um pouco mais avançado e onde a gente observa muita interferência do tabagismo ali. Essas manchas mais acastanhadas, mais marrons ali, são muito características do paciente que fuma. Então ele tem essa pigmentação elevada que vem do tabaco, que vem do cigarrinho dele ali, né? E a gente começa a ter processos mais acentuados. E se você imaginar que o sangue que passa no dedão do seu pé, ele circula e passa na sua boca também, a quantidade de bactéria que está sendo jogada na sua corrente sanguínea quando passa na boca Exato. é um absurdo. E são bactérias oportunistas que podem se aproveitar de um momento que a sua imunidade está baixa. Exato. E aí é um E problema Rafael, maior. eu sei que o Rafael já falou disso em outras entrevistas, mas a gente tem duas formas de infecção bucal que interferem completamente no resto do corpo, né? Nessa circulação do corpo. Uma das principais é aquela do canal, infecta o canal, você tem que tratar um canal, um tratamento bem comum, né? E a outra é a de doença gengival. O processo da doença gengival é uma outra forma de você ter uma bactéria correndo da sua boca, correndo pelo seu corpo e sendo oportunista, como o Rafael disse. Entendi. E ali São várias são- fotos impactantes, São né? outras manchas também, características de um tabagista também, a pigmentação ali, né? Entendi. E aí eu coloquei para exemplificar, isso faz parte do processo ali, final, né, do que a gente tem na Dentec, inicial do que a gente tem na Dentec, que é o quê? A gente saber instruir o paciente sobre higienização. Então, assim, a gente remove, como o Rafael disse, tem coisas que o paciente não remove em casa, a gente remove no consultório, aquele tártaro, aquela placa toda ali. A gente tem que continuar o Isso trabalho aí. em casa. Qual que é né? o passo inicial que a gente tem no consultório? É trazer saúde para a boca do paciente. Então, a gente tem que remover os focos de infecção, limpar aquele tártaro, tirar um dente que às vezes está perdido, já tem que ser extraído porque ele está muito infectado, tratar um canal. E aí, a gente tem durante essas consultas comigo lá, toda a instrução do que é um material adequado para a instrução de higiene do paciente. Desde um paciente que usa prótese protocolo, que fez um protocolo com o Rafael ali, que é o quê? Aquela dentadura suportada por implantes, né? Ou que mesmo usa um implante sozinho ele mesmo, uma ponte, né? Até mesmo um paciente que tem os seus dentes naturais em boca. E uma das coisas que chama atenção quando a gente fala disso, do que é removido ou não em casa, é a escova ultra macia. Aquele último ali que eu mostro é uma escova muito bem indicada, de padrão suíço, com uma cerda muito macia. A gente coloca ela no consultório
Mas por que, o que eu falo com o paciente? Você não vai remover nada daquela placa em casa. Então, o que é para ser removido em casa é muito molinho, ele sai fácil. Então, a capacidade da cerda tem que ser de chegar em todos os locais. Com esse objetivo, não aquela cerda mais dura, né? Exatamente. Aquilo só vai ferir mais ainda a sua gengiva. Tá certo. Vou chamar o intervalo rapidinho. Já a gente volta para a gente falar também dessa parte estética. Se a gente cuidou bem dessa gengiva, a gente vai ter uma colheita boa ali na frente, né? Com certeza. Gente, o intervalo é rapidinho, já a gente volta. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você. Voltamos do intervalo e o assunto de hoje é a nossa saúde da gengiva. E como é importante a gente falar da saúde para chegar na parte da estética, né? Dessa colheita, como eu disse, esse plantio maravilhoso para uma colheita bacana. Exato. Agora, existe aí alguns tratamentos específicos para a gente poder melhorar a estética do paciente? Existem, perfeitamente. Como você disse, no primeiro bloco a gente falou exatamente do quê? De uma colheita, né, da gente preparar um campo ali, deixar ele saudável para a gente atender as expectativas do paciente, que muitas das vezes chega querendo uma estética. Então, hoje em dia, a gente tem alguns procedimentos, né, de estética, onde a gente remove alguns colarinhos de gengiva, um paciente que às vezes tem muita gengiva no sorriso quando aparece. Então, isso tudo é baseado em alguns estudos para a gente poder remover uma quantidade certa de gengiva, às vezes manipular alguma coisinha ou outra de forma minuciosa para o paciente ter um sorriso mais harmônico, para aquilo combinar melhor. Às vezes ele nem entende o que está acontecendo, né? Mas a gente, com o nosso olho de especialista, a gente, numa consulta, vai ali, ó, dá um sorrisão, tá faltando isso daqui, ó, tem que melhorar essa gengiva aqui e colar. Ou então, às vezes, uma das sequelas que a gente tem de uma doença gengival, de um apertamento, que é aquele dente crescido, aquele dente que a gengiva subiu, retraiu, né? Isso também a gente consegue sanar no consultório, que a gente chama de cirurgia de recobrimento radicular, porque é a exposição da raiz do dente, né? E às vezes ela está numa área estética, numa área do sorriso, onde a gente consegue... Está aparecendo ali esse sorrisão e está precisando desse... Seriam 2 procedimentos ali gengivais, né, que a gente consegue contornar bem para o paciente e dar uma estética muito legal. O primeiro que eu falei, ele muitas das vezes ele vem agregado com outros tratamentos, né, que Rafael e Leandro lá complementam muito bem, que é o que a gente chama de estética branca e rosa. O que é isso? Rosa é a gengiva e branca é o dentinho da gente. Olha. Então, muitas das vezes a gente associa esses dois para poder trazer uma estética boa para o paciente. Às vezes a gente acrescenta laminados cerâmicos, né, dependendo do que for a exigência do paciente e o que for indicado para ele também. A gente tem casos onde precisa e onde não precisa. E vai acontecer depois que essa gengiva estiver preparadinha, né? E a gente trouxe material para mostrar isso também. Então vamos lá, temos material. Eu falo, Dentec chegou aqui, sempre tem esse material e é muito legal o pessoal de casa visualizar, né, como fica, o que aconteceu. Importante. As primeiras fotos eram impactadas, mas agora a gente vai mudar um pouco esse cenário. Exatamente. Então, isso daí é basicamente uma plaquinha que a gente usa. Vocês devem estar bastante acostumados, o Rafael, falar sobre o digital aqui, né?
Isso é o que tem de mais moderno nessa cirurgia de remoção gengival que a gente estava falando. Essa plaquinha reproduz todo um planejamento que foi feito antes do paciente, né? Através de tomografia e de escaneamento bucal, que é aquela filmagenzinha da boca, né? Onde a gente consegue precisar exatamente quanto que vai remover, tanto da parte gengival quanto da parte óssea do paciente, para ele chegar naquele tamanho desejado do dente, num sorriso adequado para ele. Então são vários exames aí para chegar... Exatamente. O importante é entender o seguinte, muitas vezes os pacientes nos procuram com uma necessidade estética. E o paciente acha, às vezes, que a necessidade estética dele é fazer um tratamento ortodôntico, ou então é fazer as famosas lentes de contato. Eu tenho que botar lente de contato na boca toda, doutor. Exato. Que são as facetas de porcelana, né? E não, o olhar clínico de quem trabalha com a estética é importantíssimo. Porque, às vezes, você bate o olho no paciente e você vê que ele não precisa colocar as facetas, as lentes de contato. Ele precisa, às vezes, de correções gengivais, que é isso que o Dr. Vitor está falando. E aí a gente usa a tecnologia a nosso favor, onde a gente desenha, onde a gente vai fazer esses pequenos cortes na gengiva, e você sai de um dente, às vezes, pequeno para um dente maior e mais bonito, só de remover um pouquinho de gengiva desse paciente. E você transforma um sorriso. A pessoa... de repente diminui aquela quantidade enorme de gengiva quando ela sorri, entendeu? Passa a apresentar um sorriso mais bonito, porque deixa de ter aquele dente pequeno e fica um dente maior, mais apresentável, sem precisar fazer nenhum desgaste no elemento dentário, sem precisar colocar uma faceta de porcelana, entendeu? Então, o olhar clínico e a indicação é fundamental. Exatamente. E é aquilo que a gente estava falando. Em contrapartida do que o Rafael falou, esse primeiro caso que a gente está mostrando aí, Sim. é justamente de um paciente que ele tem a outra indicação. Vocês podem ver no sorriso dele ali que ele tem os dentezinhos pequenos, a gente aumentou aqueles dentes com a cirurgia gengival primeiro, né, com aquela guiazinha que a gente mostrou, mas ele tinha uma necessidade estética diferente. Por quê? Na avaliação do Rafael, minha, do Leandro, a gente avaliou o quê? Que os dentes não tinham uma coloração adequada, um dente ele teve um trauma ali, bateu, né? Ficou mais escurecido. Ele tinha formatos de dentes não adequados, que isso não pode ser corrigido com aparelho, só com a gengivectomia ali, né? Com aquela remoção da gengiva. Então, quando a gente somatizou isso, a gente fez aquela junção da estética rosa e branca. A gente ajustou primeiro a gengiva, deixou o campo preparado para vir os laminados, só que isso é uma característica bem assinalada ali da Dentec, a naturalidade da faceta. Gente, assim, que sorriso lindo, né? Exato. A gente busca uma naturalidade, você vê a transformação. Um garoto bonito que ficou com um sorriso ainda mais bonito. Você vê que ele até sorri mais depois que a gente mais, E você percebe como nas fotos superiores ele tem uma aparência de criança, né? O dentinho muito pequenininho. Exatamente, o dente pequeno dá essa aparência quando você tem muita cobertura de gengiva. Depois que você faz esse aumento de gengiva, e no caso dele houve a necessidade de fazer as facetas de porcelana, você dá uma característica mais bonita, mais limpa, de mais, né? de não criança, né? De adulto. Né? Então, assim, consegue realmente transformar. Pra ele o rapaz já estava na faculdade de medicina, querendo se estabelecer, melhor ter um sorrisão. Pode passar aí as fotos que é. E aí você vê, ó, nessa foto é legal porque aquilo é um pós imediato da cirurgia, né? Da microcirurgia que a gente faz, que é um procedimento feito em consultório com toda tranquilidade. E haja lupa, né? Para poder Exatamente, que é um dos instrumentos que eu até quase falei para você trazer, para te mostrar aqui, que era aqui o pessoal traz curiosidade, né? Uma das coisas que a gente usa é uma lupa de magnificação, ela amplia tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Porque é microscópio, bem milimétrico, né? E ali você vê que após a remoção da gengiva tinha uma necessidade de ser feitas facetas. Você vê que a estrutura do dente dele não era adequada, o formato não era adequado, a cor não era legal. E, eu gosto de caracterizar que a naturalidade de como as facetas ali ficaram maravilhosas. Você vê que é um dente que quem é leigo não sabe dizer que é um dente de faceta em cerâmica. Com certeza. Olha que natural que ficou. Olha, muito bonito. Esse trabalho a gente tem orgulho, né? Com certeza. Bom demais ver essa transformação, porque não é só transforma o sorriso, mas a posição, né, da pessoa, a atitude da pessoa modifica. Muda muito. Sim, com certeza. Mais confiante.
E aí já é um outro caso, onde a gente estava falando exatamente, um outro tipo de cirurgia, né? Que pode ser feito, outro tipo de tratamento estético pode ser feito. É uma exposição de raiz ali, né? E aí pode passar a foto, você vê que a raiz está exposta, e aí num pós imediato ali, acho que tem uns 14 dias, que a gente avaliou isso, deu 30 dias, a gente já tem um recobrimento daquela gengiva, a gente já cria uma estrutura. Só que o legal desse procedimento é que ele não é só na função estética. A gente usa esse procedimento para poder repor uma estrutura de proteção do dente da pessoa, que é a gengiva. A gente tem 2 tipos de gengiva em boca, né? Uma gengiva inserida e uma mucosa. São gengivas ali. Uma que fica mais próxima ao dente para proteger ele mesmo, e a outra que fica mais próximo do nosso lábio, que é para ter uma movimentação. A gente está falando, está movimentando. A gente não quer essa gengiva próxima ao dente, que era o que estava acontecendo ali. Essa gengiva não protege o dente, ela inflama muito fácil, né? Então, uma das vantagens desse procedimento é isso. E aí, para colocar essa gengiva, de onde vem essa... Geralmente do céu da boca. É um padrão ouro que a gente tem hoje em dia, que é uma região ouro ali. Mas assim, isso tudo, como eu disse, totalmente controlado no consultório, um procedimento feito ali em torno de 1 hora, 1h30 no máximo, o paciente tranquilo. A gente tem todo um protocolo para poder o paciente seguir bem nesse tratamento. E o pós-operatório é tranquilo também. Olha que ótimo. E aí um exemplo mais caricato, né? Que é do sorriso mesmo. Que estava lá em cima. Gente, olha o dente muito exposto, olha. E são casos assim, que muitas das vezes você vê que o paciente às vezes está com uma higiene adequada, está com aquela gengiva muito retraída, entra naqueles fatores que a gente tem que ir além da higiene do paciente. O paciente às vezes está com esse dente dessa forma, por quê? Porque ele tem um estresse muito grande, aquele dente toca muito ali, então aquele toque exagerado gera um estresse na estrutura do dente, naquela gengivinha ali e na parte óssea. Então aquilo sobe também, por causa de estresse e ansiedade às vezes, entendeu? Isso tudo a gente identifica no consultório para sanar. E você vê que ali estava numa área muito estética do paciente, né? Sim. Tinha outras coisas para se mexer, uma resina às vezes que não está na melhor cor, mas o que chama mais atenção com certeza é isso daí. Nossa. E a gente recobre essa gengiva ali, você vê que fica um caso bem legal. E ficou Exato. direitinho. E aí já pode tocar o barco do restante, né? Ajeitou a gengiva, a gente aí parte pro pronto, restante. aí vamos Perfeito. para os outros Exatamente. detalhes, né? E aí já entra num caso que era o que o Rafael estava falando. Uma paciente dessa chega no seu consultório e fala, eu quero facetar a boca toda porque eu acho que o meu problema é facetar. A gente olha para ele e fala, não, seu dente é maravilhoso. Uma pessoa jovem, bonita, com um dente lindo desse daí, a gente tem que entender o que está acontecendo. E você vê que esses casos às vezes são mais complicados, né, Rafael? Com certeza. São mais detalhados, são casos assim, onde você tem que ter um olhar muito clínico. E qual que era o olhar clínico ali? Ela tinha um lado com os dentes mais curtos do que o outro, mais baixos do que o outro. E a gente vê que isso estava relacionado à altura da gengiva. Então foi feito aquele mesmo planejamento daquele menino, só que dessa vez a gente lidou com o dente natural da paciente. A gente só expôs o que ela já tinha de bonito já. Olha que E aí legal. pode passar que vocês vão ver que essa mesma guia lá, Ok. você vê que a guia está preparada só para um lado, só está aberta de um lado, tá Verdade. vendo? Para poder guiar a gente não Pra recorte só de um poder lado. Exato. guiar. Porque o outro lado já estava A gente alinhado. já chegou a mostrar aqui algumas Isso. imagens da cirurgia guiada que eu tinha muita curiosidade. É. Muito A interessante. gente pode trazer isso daí também. E aí, ó, você vê que é um lado só que vai ser ajustado. A gente vai equilibrar esses dois lados, né? Um lado já está com a altura dos dentes todos datadas. Existe até uma coisa que a gente chama de proporção áurea, que a gente lida com isso na face do paciente, tanto na face quanto no sorriso. Então, assim, isso é uma coisa que o paciente não entende, mas isso no computador, hoje em dia, a gente já joga, vai no Por isso automático. que o digital está aí, Exato. só... E ele já mostra pra gente o que seria o ideal para aquele paciente e o que a gente pode dar o nosso toque ali especial, né? Então a gente ajustou todo um lado do paciente, pode passar agora, olha lá, de lado dá para ver melhor. Você vê que são desgastes milimétricos, isso na lupa a gente vê melhor, mas são pequenas fatiazinhas que vão melhorar o paciente. Pode passar mais uma vez. E aí, ó, um pós-imediato do paciente. Ali a gente já contornou tudo e a gente vê um equilíbrio dos dois lados. A altura dos dentes está igualzinho. Agora está conversando. Isso, está E a conversando. reclamação dela, a queixa principal dela é que ela sentia o sorriso dela torto. Exato. Então, eu dou um sorriso, meu sorriso é torto.
E aí na avaliação a gente percebeu que realmente o sorriso era torto. Por quê? Porque tinha de um lado mais gengiva do que o outro. Mas a gente está falando de detalhes tão pequenos de nós dois. Coisinhas de 1 milímetro. Dos dois, gengiva e dente. Mas, como nós estamos falando de odontologia, Sim. a gente tem que falar de detalhe. Porque Exato. é na riqueza de detalhe que a gente consegue fazer a diferença. Exato. Muito E bom, tem uma gente. coisa que o meu primeiro professor falou comigo, gravem para vocês, a medida do dentista é 1 milímetro. Então, pronto, acabou. A gente Tudo está do- achando que tem que fazer Exato. muita coisa, às vezes é só aquele pequeno tudo. detalhe. Exatamente. Né? E Detalhes faz são toda a pequenos. diferença. Com certeza. Gente, nosso papo tão bom já passou, nosso tempo. Vai bem rápido. É bem rápido, né? Para a gente poder mostrar para o pessoal um pouquinho sobre esse cuidado, sobre esse resultado que é sensacional, né? Com Agradecer certeza. aí a participação do Dr. Vitor. Aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Leandro, né? Senão ele vai Com falar, ué, não certeza. estive lá. Dr. Leandro, abraço. E como o pessoal faz para agendar aí uma consulta com a Dentec? Vamos deixar os contatos. Vou deixar Isso pro aí. outro. Na Dentec a gente tem o nosso site. É só botar lá no Google, procurar lá que vocês vão achar a Dentec. E através do site mesmo vocês já conseguem marcar uma consulta. Tá? Nós estamos na primeira rua à direita da Alberto Braune, no edifício Rio Roma, cobertura 501. Fácil. Facinho. Centro da cidade. Centro da cidade, estacionamento na frente. E é importante marcar avaliação para entender, né? Exatamente. O que precisa ser feito. Porque muitas vezes você acha que você está querendo uma coisa e na verdade é outra coisa que você está precisando. É isso. Exato, e como a gente estava falando, falta muita coisa para se falar, né? Eu estava até comentando com você. Vamos ter que marcar depois mais uma entrevista. E é numa consulta que a gente passa toda essa informação para o paciente, toda essa instrução para ele, né? Exato. Então, assim, é difícil da gente aqui, num bate-papo rápido, passar tudo que é preciso para o paciente. Sim, aqui é para a gente levar o alerta para quem está do Exato, outro para lado. levar informação mesmo. Levar essa informação. É, a promoção de saúde, que é o que o agente de saúde faz. É né? isso, por isso que estamos no Muito Mais Exatamente. Saúde. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima, tá bom? Combinado? joia. Obrigado. Obrigado. Tati. Prazer, foi um prazer. A gente agradece. Gente, bom demais levar informação para vocês. Eu sempre falo, a Dentec chegou por aqui, a gente sempre tem alguma imagem que é interessante a gente entender e você pode acabar se enxergando aí em alguma dessas imagens. Mas é muito importante essa avaliação pessoalmente, ok? Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Muito Mais Saúde. Tchau, tchau. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.